Olá, gente. Vamos aqui abordar as últimas aulas de Química 4, tratando de eletrólise. Nas aulas passadas, a gente viu o processo da pilha, né? Vimos que ao posicionarmos dois polos, cada um com placas metálicas distintas, mergulhadas em soluções iônicas, ao ligar um fio condutor conectando esses dois polos, nós teremos uma reação espontânea de oxirredução com transferência de elétrons de um polo para outro, e a geração de energia elétrica no processo. A eletrólise ela consiste em um processo exatamente o contrário da pilha. Temos um processo não espontâneo em que fornecemos energia elétrica para a conversão desta em energia química. Então, observando essa figura, vemos que há a presença de um cátodo e ânodo. E logo de cara, observamos que os polos estão invertidos na eletrólise, né? Enquanto a pilha, o cátodo seria o polo positivo e o ânodo o polo negativo. Na eletrólise, nós temos o cátodo sendo o polo negativo e o ânodo sendo o polo positivo. Entretanto, as reações que acontecem em cada um desses polos permanecem a mesma. Ou seja, no cátodo acontece a redução, assim como acontecia a redução na pilha, enquanto no ânodo acontece a oxidação da mesma forma que acontecia na pilha. Portanto, somente as cargas desses polos que estão invertidas, mas os processos que acontecem nas semi-reações em cada um desses polos é a mesma. Observem que, ao se mergulhar esses dois polos em uma solução iônica, repleta aí de íons positivos, né, os cátions, e de íons negativos, os ânions, e conectarmos um gerador a esses dois polos, lá no ânodo, né, no polo positivo, nós puxaremos os ânions, puxaremos os íons com cargas negativas e forçaremos eles a perder elétrons. Enquanto no cátodo está acontecendo justamente o oposto, né? O polo negativo, que é o cátodo, vai atrair os cátions para si e vai receber os elétrons que foram perdidos pelos ânions lá no polo do ânodo. Nós temos dois tipos de eletrólise. Nós temos a eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa. A eletrólise ígnea, nós temos a passagem da corrente elétrica, ela acontece por uma substância iônica que está fundida, liquefeita. Então, observem, nós temos aqui os dois polos, né, um cátodo e um ânodo mergulhados em uma solução fundida de Na+, Cl-. Então, essa solução ela está repleta de íons Na+, e Cl-. Como explicado no slide anterior, o ânodo ele vai atrair o ânion, né? Então, ele vai atrair os íons negativos. Portanto, nessa solução, o Cl- vai ser atraído para o ânodo e vai perder seus elétrons, vai sofrer o processo de oxidação, transformando em Cl2, em gás cloro. Enquanto o cátodo, ele vai atrair o cátion. Então, ele atrai o íon positivo, o Na+, e o faz ganhar elétrons, se transformando em sódio atômico, né? Na0, que é um sal. Esse tipo de reação ele é bastante utilizado na indústria, principalmente para a produção de metal. Então, a gente pode observar que há semi-reações que acontecem em cada um dos polos, né? Inicialmente, nós temos uma solução de NaCl, esse NaCl sofre uma dissolução, formando Na+, Cl-. Lá no ânodo, vai acontecer o processo de oxidação. Então, o ânodo, ele atrai o Cl- para si e o faz oxidar, o faz perder elétrons. O Cl- é então convertido em Cl2. Observem que nós temos que o Cl- há uma conversão em uma substância biatômica, né, no Cl2. Por quê? Porque o Cl, a gente sabe que o cloro é da família 7A e tem a tendência de formar em seu estado atômico, em seu estado fundamental, gases, né? Então, por isso a gente tem a formação aí do Cl2. Enquanto o sódio da família 1A, ele vai se transformar do íon sódio, vai ser transformado em sódio sal, né? Em sal-sódio Na0. Portanto, nós temos a reação global, ao se somar essas três reações, que o NaCl vai ser convertido em gás cloro e em sódio atômico. A eletrólise aquosa, ela vai se diferenciar da eletrólise ígnea em um determinado ponto. Enquanto a solução iônica presente na eletrólise ígnea, ela é composta somente pelo sal que foi dissociado, né, pela substância que foi dissociada, ou seja, por exemplo, naquele nosso exemplo, a gente tinha o NaCl e a solução vai ser composta, então, de Na+, e Cl-. Na eletrólise aquosa, nós temos aí uma solução que ainda contém água no meio. Então, além da dissociação da substância dissolvida, ou seja,
nesse caso, por exemplo, do NaCl, né, com a formação de íons N+, e Cl-, nós ainda vamos ter a ionização da água. Então, o H2O se transformando em H+, e OH-. Portanto, no meio dessa solução, na eletrólise aquosa, nós temos 4 íons participantes. 2 íons positivos, 2 cátions, e 2 íons negativos, 2 ânions. Entretanto, é importante salientar que, lá no ânodo, só vai acontecer a oxidação de um dos íons negativos, enquanto no cátodo só vai acontecer a redução de um dos íons positivos. E aí, como é que eu sei quem é que vai oxidar, quem é que vai reduzir? No caso aqui desse nosso exemplo, lá no polo positivo, lá no ânodo, quem é que vai oxidar? Vai ser o OH-, que veio da ionização da água, ou o Cl-, que veio da dissociação do NaCl. Mesma coisa lá no cátodo, quem é que vai reduzir? Vai ser o H+, ou vai ser o Na+. Para sabermos isso, a gente tem que checar essa lista com a facilidade de descarga dos cátions e a facilidade de descarga dos ânions em ordem crescente. Então, observem que metais alcalinos, que são os elementos da família 1A, metais alcalinos terrosos, elementos da família 2A, e o alumínio, eles têm uma tendência menor de descarga do que o H+, enquanto os demais cátions têm uma tendência maior de descarga. Ou seja, nesse exemplo, o sódio é um elemento da família 1A, né? É um metal alcalino que tem uma menor tendência de descarga do que o H+. Portanto, neste exemplo, quem vai reduzir vai ser o H+. Então, nós vamos ter o H+ se transformando em gás hidrogênio, né? Em H2, enquanto o sódio ele é um mero espectador dessas reações. E lá no ânodo, vamos seguir aqui a ordem de descarga dos ânions, né? Os ânions oxigenados, ou seja, os ânions que têm oxigênio no meio, e os fluoretos, eles têm uma descarga, uma facilidade de descarga menor do que o OH-, enquanto os ânions, o resto, né, os ânions não oxigenados, hidrogênio, sulfato, eles têm uma facilidade de descarga maior. Portanto, nesse exemplo, a gente tem o Cl- e OH-, né? O Cl- é um ânion não oxigenado, ou seja, ele tem uma facilidade de descarga maior do que o OH-. Então, nesse caso, quem vai ser oxidado vai ser o Cl- lá no ânodo, formando o gás cloro. Portanto, nessa reação, a gente tem que o Na+ e o OH-, eles são meros espectadores das suas reações, e, obviamente, são cargas, eles vão permanecer em solução, e como são cargas de sinais opostos, eles vão reagir, formando a soda cáustica, né? NaOH. Mas, vamos supor que nós temos aqui um outro exemplo, né? Nós temos o sulfato de cobre, né? O CuSO4. Ao se colocar em solução, ele vai se dissociar, formando Cu2+, e SO4, 2-, 4. E nós vamos ter, obviamente, como é uma eletrólise aquosa, também a ionização da água, formando H+ e OH-. Lá no cátodo, quem é que vai reduzir? Vai ser o H+ ou vai ser o íon cobre? A gente vai observar aqui pela lista, né? O cobre, o cátion do cobre, ele não é um metal alcalino, ele não é um alcalino terroso, muito menos um alumínio. Portanto, ele está aí na lista dos demais cátions. Então, ele tem uma facilidade de descarga maior do que o H+, portanto, entre o H+ e ele, quem vai ser reduzido vai ser o cobre. Então, nós temos a redução do Cu2+, com o recebimento de 2 elétrons, se transformando em cobre metálico. Então, o cobre metálico vai se depositar ali na placa, no polo positivo, né, no polo do cátodo. Enquanto lá no ânodo, quem é que vai oxidar? Vai ser qual dos dois íons negativos? Vai ser o OH- ou vai ser o SO4 2-? Então, vamos observar aqui a facilidade de descarga. Na facilidade de descarga, observamos que o SO4 2-, ele é um íon, ele é um ânion oxigenado, né? Nós temos oxigênio na sua estrutura e observamos que os ânions oxigenados têm uma facilidade de descarga menor do que o OH-. Dessa forma, quem vai se oxidar vai ser o OH-, formando água e gás oxigênio. Então, observem isso. Sempre que que a redução acontecer no H+, como é o caso de uma eletrólise aquosa com NaCl, nós temos a formação de gás cloro, de gás hidrogênio. Enquanto quando a gente tem a oxidação do OH-, nós sempre temos a formação de água e de oxigênio nesse processo.
Então, espero que tenha ficado claro esses dois processos, né, de eletrólise ígnea e de eletrólise aquosa. É necessário tomar atenção. Lembrar dessa lista é importante, né, para saber qual dos dois vai ser oxidado, qual dos dois vai ser reduzido nas suas semi-reações. E aqui, alguns processos onde podemos utilizar, né, o processo de eletrólise. No caso a gente faça uma eletrólise ígnea do NaCl, nós podemos obter aí tanto o cloro, o gás cloro, né, como a gente também pode obter o sódio, o sódio metálico, né, o Na0. Em uma eletrólise aquosa de NaCl, nós vamos obter gás hidrogênio, nós vamos obter gás cloro e também nós temos aí a obtenção da soda cáustica, né, do NaOH. Enquanto, por meio de uma eletrólise ígnea da bauxita, né, Al2O3, um estado natural aí, que a gente pode encontrar o alumínio, a gente pode fazer uma eletrólise ígnea da bauxita e obter alumínio metálico puro para ser utilizado. Então, a aula de eletrólise é isso. Espero que vocês tenham entendido. Boa prova do Enem para vocês. Boa sorte e bons estudos.